tema de hoje são os mouros, né? Uhum. Tem havido uma grande discussão sobre, primeiro, o termo, os mouros. Os ocidentais continuam a querer minimizar muito esta coisa. Muitos nós do continente africano, quando se fala dos mouros, muitos pensam que os mouros, não é, de facto, são uma etnia. Mas, lendo um pouquinho, aprofundando um pouco mais, existem outras informações. Eu não sei, tu és um grande estudioso dessas matérias, não é? História da África, tens muitos dados. Tu és uma pessoa muito, digamos assim, atenta, não é? Sobre as populações, as imigrações africanas daqueles tempos. Então, queríamos ouvir um pouco de ti. O que é que tu tens a dizer sobre os mouros? De facto, quem eram os mouros e a expansão? Porque o tema aqui é a sua expansão na Europa, não é? Uhum. A sua origem, as conquistas dos mouros e depois Uhum. o declínio dos mouros, né? Uhum. E outro número também, deixa-me só falar aqui já tudo, depois vamos aqui interagir contigo. E depois o Supremo entra, também vai interagir. E há quem diz, e nos documentos aparecem que os mouros ficaram na Europa, na Península Ibérica, 700 anos. Uhum. Mas eu, pessoalmente, investigando também, notei que eles ficaram mais do que 700 anos, por aí, 800 e tal anos, quase 900, para mim. Então, eu não sei quais são os dados também que tu tens. E, por outra, os hispânicos e os portugueses, eles insistem que os mouros desenvolveram-se mais, não é? A presença deles era mais em Portugal e em Espanha. Mas Uhum. soubemos que os mouros estiveram em Venécia, não é? Estiveram um pouco na França, e agora não sei se também estiveram nas Suíças. Bom, dou-te a palavra, meu irmão. Bem, boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigado pelas palavras. Agradeço desde já pelo convite. Queria pedir desculpa pelo atraso, é que fui rezar, já estava na hora. Mas, bem, começando primeiro de tudo, né? Para esclarecer uma coisa às pessoas que estão a ver, os mouros não eram árabes, primeiro de tudo, eles não eram árabes. O movimento começou exatamente na costa ocidental africana, naquilo que hoje chamamos de Mauritânia, mas na altura não era conhecida por Mauritânia. Mesmo o termo Mauritânia também é um bocado complexo, né? Sabemos de onde vem o termo. E os mouros, eles não se chamavam de mouros. Esse é um termo puramente ocidental, mais por parte dos portugueses e dos espanhóis, que se referiam a eles, mas o termo mouro em si é um termo mesmo muito complexo porque primeiro inicialmente começou como um termo designado para africanos muçulmanos, mas só que os mouros em si eram muito complexos e também os brancos mouros, digamos assim, também foram referidos como mouros. Então é uma etimologia um bocado complexa, mas inshallah vamos ter tempo que é para explicar isso tudo. Ok, mas então, a propósito sobre os mouros, a população do norte, a parte ocidental de África, do que eu saiba, eles são populações berberes, não é? São No norte sim, na berberianos. costa ocidental não. Na costa ocidental, não. Não, não, só no norte, só no norte. Só no norte, só no norte. Hum. Então, exatamente quais são os países? Portanto, Marrocos, Marrocos, Tunísia, Argélia, um bocado no Egito, não muito no Egito, mas um bocado no Egito. Hum, Tunísia e Tunísia. e Mais em Tunísia. Tunísia. Uhum. Mas o Mali e o Níger não têm nada a ver com os berberes? E não, tem alguns, mas eles são uma minoria. São uma minoria, porque os berberes eles são nómadas também. É uma São minoria, mas eles nómadas. não. Sim, sim, mas são uma minoria. Eles não têm lá assim, uma grande população significativa em nenhum desses países. Ok, ok, ok. E por outra, bom, estamos a ver, Cabo Verde são ilhas, não é? Está um pouco Uhum. destacado, Uhum. mas o aspecto fenotípico, não é, dos cabo-verdianos não tem nada a ver com aquela população, digamos assim, magrebina, não tem nada a ver. Não, são totalmente diferentes, porque os cabo-verdianos são descendentes dos cabo-verdianos são da costa ocidental africana, né?
Ok. Agora, as pessoas do norte da África são geneticamente um bocado diferentes de nós da costa ocidental. Ocidental, ocidental, ok, ok. Mas então, esses mouros, de onde Uhum. parte? Quando é que parte essa história dos mouros, meu irmão? Ok, começou mesmo há muito, muito tempo, né? Começou com o Abdallah ibn Yassin, que ele era um Sanhaja berber, que ele foi a Meca e depois quando retornou ele tentou pregar um bocado pelas etnias, pelas tribos berberes, só que ele foi expulso de lá, não quiseram ouvir aquilo que ele tinha para dizer, então ele foi para o Senegal barra Mauritânia, né? Porque pronto, naquela altura não haviam as fronteiras que nós temos hoje. Então ele foi Uhum, mais ou menos para aquela zona e começou a pregar um bocado, começou a pregar, então houve quem acreditasse nele e quem não acreditasse. Então os seguidores dele começaram-se a expandir e depois também com a interação do reino de Tekrur com o Império do Ghana, o antigo Império do Ghana, não o Ghana atual, ao pé, ao pé da Nigéria e isso, mas porque Ghana significa guerreiro na língua soninke. Soninke é uma etnia da costa ocidental africana. Na Guiné nós chamamos eles de Saracules. Então, quando as pessoas do norte da África, nomeadamente os tuaregs e alguns berberes, começaram a ter relações comerciais com as pessoas do Tekrur e do Ghana. A capital do Ghana naquela altura era Kumbisala. Então, o rei de Kumbisala, ele mesmo designou uma cidade ao lado. Tinha a cidade das pessoas que tinham algumas tradições africanas, uhum. nomeadamente a parte mais espiritual. Ofereceu uma cidade, construiu mesmo uma cidade e ofereceu aos muçulmanos por causa do negócio, para facilitar com o negócio. Então, nessa cidade já havia mesquita, já havia isso. Foi uma coisa muito pacífica entre ambos os povos. Então, com a junção tanto dos Soninkas e de outras etnias, juntaram-se com os Sanhaja, com os Masmuda, com os Lantuna, Berbers. Eles sim tornaram-se, entre aspas, os Mouros. Foi essa junção toda que deu origem, digamos, aos Mouros. Ok, ok. Mas agora, eles surgem na Europa, porque eu lendo, Uhum, vejo que na zona ibérica haviam guerras entre eles, né? Aqueles uhum, reinos germânicos, porque os germânicos se expandiram até aquela zona, uhum. e houve um deles que, portanto, estando fraco, ele pede ajuda num desses grandes líderes, não é? Tariq, ou Berber. Tariq ibn Ziyad. Yeah, yeah. Ok. Como é que ele se chamava, o Tariq homem que ibn lá foi? Ziyad. Tariq ibn Ziyad. Ok, Tariq. Tariq, que era um grande Uhum, berber, não é? Um grande general, um grande homem uhum, de guerra. Então, eles vão para ajudar. uhum. Eles vão para E ajudar e inclusive depois alguns fica. judeus também. Alguns judeus também pediram essa ajuda, porque eles andavam a ser oprimidos pelos visigodos. Os judeus também pediram ajuda. Também pediram ajuda. Só que depois os judeus voltaram-se contra os mouros mais tarde, mas haveremos de lá chegar. É um fato curioso. Epá, essa coisa é muito caricata, meu irmão. É muito caricata, porque Uhum, a história depois como fica hoje, como é usado, uhum, faz ver que tipo que nós, os da África, não é, somos por simplesmente inferiores aos ocidentais, como se eles nunca precisaram das nossas forças e tal. E yeah. a narrativa que ficou por durante muito tempo, até quando os portugueses fizeram a expansão, não é, quando Uhum, chegam na foz do Rio Zaire, na altura Rio Congo, uhum, encontraram as populações do Congo, não é? Do Império Congo, como se ainda fossem primitivos e tal, enquanto que é tudo uma mentira. É preciso desconstruir, desmistificar isso tudo. Bom, já existem livros que uhum. falam, existem vários simpósios que já tratam desses assuntos. Yeah. Mas, mano, faz-nos entender bem, então, como é que eles se expandiram? Como é que os mouros, ou este general, se expandiu na Espanha, expandiu-se em Portugal, no território, chegou até a Itália? Como é que isso decorreu-se? Ok, antes de entrar por aí, achei curioso aquilo que tu estavas a dizer em relação às narrativas ocidentais. Temos que perceber que essas narrativas foram necessárias que era para fazerem aquilo que fizeram, né? Porque sem esse tipo de narrativas eles não teriam tido apoio, nem razões teológicas ou científicas, digamos assim, para justificar aquilo. Tu, por exemplo, mencionaste agora que os portugueses disseram que chegaram ao Congo e que viram
pessoas primitivas e etc. Mas os portugueses nunca vão ter que perder uma batalha naval contra o Reino do Congo. Então é um bocado, you know, mas pronto, faz parte, como disse, faz parte. E foi mesmo muito necessário. E ainda é necessário que eles continuem a dizer certas coisas que é para continuar a fortificar a dita supremacia branca, porque eu não acredito em nenhum tipo de supremacia, especialmente branca. Não existe nenhum tipo de supremacia branca. Sabemos que isso é um mito derivado da inferioridade que os povos europeus, nomeadamente do mundo ocidental, têm e usaram isso que era para comunidade no nosso continente, depois da Conferência de Berlim. Mas antes disso, muito sinceramente, irmão, nosso continente caiu por vários motivos. Não por motivos, digamos, inferiores, mas sim por motivos que um dia podemos fazer um live também a falar sobre algumas razões pela qual, na minha opinião, o nosso continente caiu. Mas os mouros expandiram-se exatamente por causa disso, os ditos mouros, né? Não gosto de me referir a eles como mouros, porque eu não gosto de usar termos ocidentais para falar do Sim. nosso povo, muito sinceramente. Mas porque também esse tema, esse nome é um bocado, digamos, controverso. Eles são conhecidos como mouros, embora que eles nunca se chamaram de mouros, nem mesmo na literatura deles eles chamavam-se de mouros. Então é um bocado complicado, mas eles expandiram-se E exatamente olha, por causa porque, desse processo. e vê que no Brasil, não é? Portanto, como é que se diz? Vício de língua. Toda Uhum. pessoa de pele escura no Brasil é chamado de moreno. Portanto, é Pois, sempre. pois. Hum. Sim, Perdão. porque mouros, eles tinham que ser chamados na sua verdadeira Uhum. identidade. Eles não eram. Porque em latim, eu estava aqui a ver em latim, Uhum. mouros, que são os povos berberes, significa os povos berberes, não é? Os povos da antiga província romana Mauritânia. Agora, Uhum. Saliu, até o Uhum. historiador, ele diz, os berberes são povos da antiga província romana a Mauritânia. É aqui Como onde se tu eles já queres não falar um estivessem pouco da lá antes. Mauritânia. Uhum. Como se eles não estivessem lá antes, né? Está a perceber? Uhum. Bom, portanto, aquilo foi ex-província do Império Romano. Uhum. Mas os berberes não foram criados pelos romanos. Eles já existiam. O nome deles era Amazigh, mas eles já não usam muito esse termo Amazigh, porque agora existe uma divisão entre quem é considerado Amazigh e quem é considerado Berber. Os Berberes são agora aqueles que se tornaram muçulmanos, os Amazigh são aqueles que continuaram com a cultura e com as tradições espirituais deles. Eles são considerados Amazighs e ainda estão vivos, atenção, ainda continuam por aí. Ainda estão vivos, estão vivos. Não. Mas agora, deixa-me só perguntar aqui, agora que tocas esse assunto, porque é uma coisa que eu não sabia, sinceramente, com honestidade. E Uhum. os Tuaregs não têm nada a ver também com estas identidades aí, os Tem, Tuaregs? tem, porque antigamente eles misturaram-se muito, os Tuaregs, as pessoas, os Amazighs, barra Berbers, algumas pessoas da costa ocidental africana, nomeadamente os Soninkas e alguns Mandingas. Então, os Mouros, como estava a dizer, são um conjunto de várias etnias, foram apenas dadas o nome de Mouros, certo? Porque eram maioritariamente africanos muçulmanos. Os árabes chegaram, mas os árabes eles eram uma minoria dentro de todo o movimento Mouro. Eles eram uma pequena minoria, mesmo, muito pequena. Uma pequena minoria. Mas Só que então, os historiadores europeus, quando falam dos mouros, tentam fazer com que eles fossem mais árabes, light skin, quando não eram. Quando não eram, o que é muito curioso. Isso é mesmo muito curioso, mas é propositado, né? É propositado. era propositado, porque agora, outra coisa que eu gostaria de tentar desmistificar, Uhum, sabendo também que tu és muçulmano, uhum, os mouros eram uhum. identificados porque eles eram, primeiro, de origem africana e eram escuros e eram muçulmanos. Então, Exatamente. denominaram-los para poderem ser distinguidos na sociedade. Uhum, E os europeus que estavam a se converter como é que se diz, no Islão, porque Islão e uhum. muçulmano há uma Também eram chamados diferença, de mouros. Também eram chamados de mouros. É eram por também isso que chamados de mouros, mas eles eram claros. mas eram claros, porque o termo depois Moro mudou, porque inicialmente era apenas designado para africanos muçulmanos, mas como os mouros escravizaram muitas pessoas europeias, né, nomeadamente os portugueses e espanhóis, a parte feia de... É por isso que eu
eu não tenho muita empatia pelos mouros por causa dessa parte, porque eles escravizaram muitas pessoas. E não é só porque eles eram africanos e muçulmanos que devo tentar fechar os olhos ou dizer, não, não fizeram nada. Não, a história tem que ser encarada pela forma como ela foi, seja a parte boa, seja a parte errada. E os mouros fizeram muita coisa errada também. Não foi só a parte boa. Então, os considerados brancos, que eram muçulmanos e que depois aderiram aos movimentos dos mouros, a bem ou a mal, também começaram a ser designados por mouros. Depois começou-se a fazer distinção entre os brancos mouros e os pretos mouros. Por exemplo, aqui em Inglaterra existem ruas, existe, por exemplo, também uma estação de Birmingham que se chama Birmingham New Street, Moore Street as well. Por isso existe Blackmore Road, Moore Road, Moore Avenue. Está por aí ainda. Está por aí. Porque eles deixaram vestígios, porque ficar 700 anos ou um bocado mais num continente é claro que vais deixar vestígios, né? Até porque eles foram expulsos oficialmente em 1492, mas ainda existiam mouros em Espanha até cerca de 1609, coisa assim, onde foram mesmo obrigados a converter-se ao cristianismo. Há muito catolicismo neste caso, porque Portugal e Espanha são países católicos e não, digamos, cristãos. Ok, mas então, nesse caso, fazendo os cálculos, eles ficam no continente europeu por aí 700 e tal anos, 700, 800, não é? 700 e tal, 800. A entrada oficial deles foi em 711, com o Tarico Ignaziado. Ok, mas agora, meu mano, desculpa, eu sou muito veloz, pá. Eu penso de falar como se fosse um jornalista, desculpa-me lá. Sem problema. Então, eles estão presentes portanto, na Europa. Eles entram para virem ajudar este famoso líder, não é, de um pequeno reino que estava em dificuldade, o Tariq, não é? O líder, o general Berber Tariq Ibn Ziyad. Chega na Europa, começaram a ganhar expansão. Eles se expandiram quanto? Quanto eles expandiram? Qual é o território, não é? Não sei se posso dizer imaginariamente, quanto território eles controlaram, portanto, na Europa? Bem, nomeadamente, ter mesmo o controle foi Portugal e Espanha, mas eles tiveram um bocado por Itália, mas não tiveram um grande stronghold, digamos assim, mas agora mesmo as forças deles estavam mais concentradas em Portugal e Espanha, nomeadamente Espanha. Nomeadamente Espanha. E tu falas sobre a escravatura. Falas sobre a escravatura. Escravatura, colonização, escravatura mesmo, escravatura, mas que tipo de escravatura? Não, semelhante àquela que aconteceu em África ou uma um pouco mais ligeira? Não existe escravatura ligeira. Não existe escravatura ligeira, seja quem o faça. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Claro que não foi com as proporções do tráfico transatlântico, né? Não foi, até porque Marrocos, o norte da África, está muito mais perto, digamos, de Espanha do que propriamente do Brasil ou a América, que estava perto da Europa, né? Mas só para tu veres, se hoje nós, da considerada África subsaariana, chamamos o norte da África de África Branca, é exatamente por causa dos mouros, porque eles inicialmente eram africanos, negros, como nós, né? Nos termos de hoje. Eles escravizaram muitas mulheres de Portugal e de Espanha, daí terem mudado o fenotipo do norte da África. O norte da África não mudou por causa de ditas invasões, mas o norte da África mudou, até porque quando os mouros, digamos, começaram-se a expandir, o norte da África já não era 100%, digamos, preto. Até porque o norte da África foi ocupado pelos romanos durante muito tempo, pelos fenícios durante muito tempo. Então nós não podemos olhar para o norte da África na altura dos mouros como se fosse simplesmente uma zona totalmente negra, porque não era. Não era. Então, mas com os mouros, simplesmente o norte da África, com o passar do tempo, tornou-se mais branco, porque imagina, um general mouro, só por exemplo, era capaz de ter mais do que 100 concubinas europeias. Por exemplo, Agora imagina aqueles séculos todos em que eles tiveram, claro que a cor de pele das pessoas foi mudando, porque eles escravizaram muitas mulheres brancas mesmo. Isso mudou totalmente a demografia do norte da África. De facto, porque 700 anos são muitos, 700 anos supera os 500 anos que eles ficaram em África. Sem dúvida.
É terrível. E depois, isto saliu. Aqui onde entra um pouco daquela curiosidade para entender o declínio do Império Romano, os fenícios, não é? Como declinaram, e os mouros surgem. E 700 anos eles ficam na Península Ibérica. Portanto, ali os romanos perderam totalmente a influência, porque os muçulmanos, não é? Aquela zona toda torna-se muçulmana, a Europa tornou-se muçulmana, os cristãos tiveram aqui um pouco mais para a Europa Oriental, não é verdade? E o Império Romano tornou-se fragilizado. Certo. Mas agora, o engraçado é que o Império Romano, tanto no Oriente como no Norte da África, caiu exatamente por pessoas que tinham a mesma cor de pele. Mas só que isso não é muito falado, porque quando às vezes falamos de... Quando muitas pessoas falam de árabes, têm a noção que pensam que os árabes são as pessoas da Síria, do Líbano, etc. Mas os árabes daquele tempo que derrotaram os romanos desde o Império Bizantino, até por uma curiosidade, o primeiro general que liderou um exército muçulmano, ele era negro. O Zayd ibn Haritha. E o filho dele, depois o Zayd ibn Haritha foi assassinado numa batalha contra os romanos. Depois quem tomou o controle dos armies, né, dos exércitos muçulmanos, foi o filho dele, que era o Usama ibn Zayd. Ele tinha cerca de 17 anos quando ele liderou o exército muçulmano para derrotar os romanos ainda no Oriente. E então, a partir daí, os primeiros exércitos muçulmanos eram constituídos por árabes pretos. Então, os árabes pretos e depois também com muitos africanos que tornaram-se muçulmanos, começaram a partir basicamente do Império Romano do Oriente, puxaram-nos, depois com o Amr ibn As, com o Miqdad, com o Ubad ibn Samit, esses eram todos árabes pretos, puros árabes pretos, quando conquistaram o Egito em cerca de 640, até porque não houve conflito nenhum entre o Islão e o Kemet. Não, o Kemet foi muito antigamente, o Kemet tinha sido conquistado por gregos, por assírios, por romanos, mas naquela altura em que os muçulmanos começaram-se a expandir, quem estava no controle do Egito eram os romanos. Ok. Yeah. Ok. Depois começaram a expandir-se. Por exemplo, o Uqba ibn Nafi, que foi o general muçulmano que tomou conta, digamos, da Tunísia e daquela parte toda, ele também tinha origens da Etiópia. Ele era um árabe com origens da Etiópia. Só que essas coisas não são faladas. Não são faladas. Sim, porque, por exemplo, eu que estou em Roma, eu ouço falar muito dos etruscos. Em italiano dizem etruscos. Não sei se esse nome em inglês te está a soar bem. Já ouvi falar do nome etruscos, mas não sei nada sobre eles. Dizem que os etruscos, não é, era um grupo de tropas de elite. E, portanto, eles chegaram de dominar também o Império Romano, não é? E governaram Roma. E eles eram pretos. Os etruscos. Originalmente eles eram de onde? Agora, eu nunca me interessei em aprofundar sobre essa questão. Nunca me interessei mesmo. Mas já ouvi falar que os etruscos eram pretos e governaram o Império Romano. Okay. E depois houve aquela miscelânea, mas eles depois desapareceram. E se tu fores ver, mesmo as características fenotípicas principalmente dos romanos, portanto, os italianos da Zona Sul, a partir de Roma para baixo, eles têm as mesmas características, por exemplo, da população do norte da África. Eles não são brancos como os arianos, não. Como os os caucasianos. Eles são uma misturação, portanto, tem cabelo um pouco mestiçado, a pele um pouco, não é? Castanhada e por aí. E tu notas mesmo até, em termos de reação emotiva, quando eles veem um negro como nós, um preto como nós, tu notas que eles se sentem familiares. Eles se sentem familiares, mas por causa digamos assim, dos estereótipos, não é? Que se agravaram. Portanto, eles depois limitam-se, não é? Limitam-se depois à política atual sobre as imigrações
e então tem sempre aquele choque. Mas os romanos, os do sul da Europa, da Itália, os napolitanos, ali, a zona da Calábria, a zona da Puglia, a própria Uhum. Sicília, eles sentem-se mais africanos. E se tu vens, por exemplo, para estas zonas passar férias ou visitar, tu vais notar que eles têm mesmo aquele calor humano, o modo deles de vida é semelhante aos africanos do norte aí os magrebinos. É mesmo assim. É mesmo assim. Ah, não sabia, não sabia nada. Muito obrigado Yeah, por yeah, essa yeah, yeah. Eles têm, existe facilidade. essa realidade. Agora, vamos falar um pouco da bom, questões atrozes. Eu penso que não é um teu forte, não gostas de falar destas questões. Vamos Não, falar gosto, gosto. da cultura, da ciência, a Uhum. influência que os mouros, não é? Porque vimos Uhum. Portugal, eles ficaram com Uhum. muita cultura dos mouros. Porque o que Uhum. eu li diz que eles influenciaram, tornaram, a presença deles tornou Portugal e Espanha Uhum. culturalmente, não é? Um centro cultural que começou a florescer em termos de educação, em termos de artes, em termos de Também. ciência, não é? Uhum. Começou a florescer muito. E, por Uhum. exemplo, a questão dos azulejos, a arquitetura. Nós vemos a arquitetura de Portugal, é uma arquitetura influenciada por estes povos berberes, a própria Uhum. Espanha, a música, o fado, a Uhum. música, o flamenco, não é? Uhum. Tudo originário, portanto, dos mouros. Uhum. Além disso, que eu aqui citei, quais são os outros dados que tu tens? Bem, a numeração também, porque antigamente era, antes dos mouros terem vindo para a Europa, os números eram apenas, era apenas a numeração romana, que era só entre o 0 e 1. Então, com a introdução, quando os mouros vieram para a Europa, também introduziram os algoritmos, ajudaram a melhorar a ciência e, curiosamente, numa aula que uma professora minha de História pediu-me para dar sobre isso foi no décimo ou no 12º ano. Uma professora minha de História pediu-me para dar uma aula de História sobre a África antes da colonização. Uma das coisas que me deu mais gosto de dizer foi: vocês, quem vos ensinou a tomar banho foram os mouros. Tipo, toda a gente ficou a olhar. Toda a gente ficou a olhar para mim do estilo, tipo, olha, yeah, a sério? Eu disse, foram os mouros é que vos ensinaram a tomar banho. Até porque antes dos mouros chegarem, a taxa de mortalidade na Europa era muito elevada porque não havia higiene. Basicamente não havia higiene. Existem até narrativas de que alguns reis portugueses só tomavam banho uma ou duas vezes por ano. Os reis espanhóis exatamente a mesma coisa. E depois os mouros, quando chegaram, começaram a introduzir banhos públicos. Uhum. Começaram também mudaram um bocado o aspecto da alimentação. Porque, pronto, para nós muçulmanos, nós não comemos carne de porco. Acho que a maior parte das pessoas sabe disso, né? Então, Uhum. porque Uhum. sabe das desvantagens de comer carne de porco, que hoje a ciência já consegue comprovar um bocado. Então, os mouros, ao terem chegado e ao terem melhorado a ciência, não sei se já reparaste, mas quando se fala do Renascimento na Europa, fala sempre da explosão branca ou do boom branco, em que a população europeia começou a crescer muito, porque tinha sido muito afetada pela peste negra, mas não falam da peste negra, mas não falam que foram pessoas negras que ajudaram nessa dita explosão branca, né? O que é um bocado curioso. Mas lembro-me só tive uma professora de história que realmente disse, foi graças aos muros. Só uma professora de história que teve, Admitiu. digamos, a humildade de dizer que foram os muros é que ajudaram nessa parte. Mesmo na parte da língua, sabemos que a língua portuguesa e a língua espanhola têm muita influência um, do norte da África, né? Mas eu não gosto apenas de referir aos mouros como norte-africanos, embora